Olá pessoal, então hoje nós vamos ver o terceiro e último modelo de ajustamento, ajustamento de observações pelo modelo combinado, mais conhecido na literatura em inglês como o modelo de Gauss-Helmert, também conhecido como mínimos quadrados generalizados, né? Então ele na verdade ele é o caso geral mesmo, né? Ele é como se fosse os mínimos quadrados generalizados, né? Então uma formulação mais abrangente, envolvendo tanto observações quanto parâmetros, né? Depois a gente vai ver tanto paramétrico quanto os correlatos são casos particulares desse caso geral, né? Que é o modelo combinado, ou Gauss-Helmert. Bom, então por exemplo, né? Quando é que a gente deveria utilizar o modelo combinado ao invés do paramétrico ou dos correlatos? Vamos supor que a gente tenha equações desse tipo. A gente tem a distância UTM entre dois pontos, obtida, por exemplo, com GNSS, né? Então, UTM, a distância projetada numa projeção cartográfica, né? Então tem ali a distorção da projeção, né? Tem o efeito da curvatura da Terra na redução da distância, etc., né? E a gente quer relacionar essa distância cartográfica, né, essa distância UTM, projeção num mapa, com a distância medida no terreno, né, com a distância horizontal DH, que a gente mediu. Para a gente poder comparar elas, né, como a nossa distância UTM está projetada e a nossa distância horizontal é uma distância horizontal ali medida na superfície topográfica, né, em função da altitude, da localização geográfica, etc., essas distâncias não vão ser compatíveis, né? Vai haver uma diferença entre elas aí. Por exemplo, né, no caso do meridiano central, da projeção TM, um exemplo aqui do nosso fuso 22, né, seria o meridiano menos 51, ele passa exatamente sobre Porto Alegre, por exemplo. A gente está falando de uma deformação da ordem de 40 centímetros por quilômetro, né, de deformação da projeção. Então uma distância de 40 centímetros, ela fica, de 1 quilômetro, ela fica 40 centímetros menor quando projetada no mapa em UTM. Ou 4 centímetros a cada 100 metros, né? Ou 4 milímetros a cada 10 metros. Então uma distorção bastante significativa. Somente da projeção. Ainda tem a questão da altitude, por exemplo, né? Então quanto mais alto for ali a altitude do local, né? Por exemplo, poderíamos até pegar ali mesmo a Serra Gaúcha, que também vai passar ali no meridiano menos 51. Essa distância horizontal, né, naquela altitude, ela tem que ser reduzida depois para a altitude do nível do mar, considerando justamente o efeito da curvatura da Terra, né? A gente poderia fazer um esboço aqui, né? Então essa distância horizontal em determinada altitude, né, quando a gente reduz ela para a altitude zero, altitude ao nível do mar, vamos assim dizer, ela vai ser de fato reduzida, né, em função da altitude do local lá. Então, quando a gente combina esses efeitos, né, tanto a redução em função da altitude, se for uma distância muito longa, a gente tem que considerar que a curvatura da Terra, né, transformar essa distância horizontal em uma distância curva, mas isso é só para vários quilômetros, né. Nesse exemplo a gente poderia desconsiderar essa correção, considerar então que a distância horizontal já reduzida, né, o nível do mar já corresponderia a distância curva no elipsoide, né? Que a gente faz essa suposição até uns 8 km mais ou menos. E depois tem a projeção, né, para o sistema UTM, né? Então essa distância vai ficar novamente distância horizontal, só que agora uma distância horizontal plana projetada, que é essa deformação dos 40 cm por quilômetro. Então se a gente combinar o fator de deformação da projeção K com essa redução em função da altitude, é o chamado FR, fator de redução, a gente teria o KR ali, esse termo que nos faria essa conversão. Então a gente está falando aí de efeitos da ordem de 40 centímetros por quilômetro ou mais, né? Então bastante significativos. Então a gente poderia fazer, por exemplo, um ajustamento para encontrar esse fator de deformação KR da distância para um determinado local. Claro, ele é um erro sistemático, ele poderia ser calculado, né? Então existem fórmulas na teoria, em função das coordenadas geográficas do local, né, latitude, longitude e altitude, a gente poderia determinar o KR. Mas vamos supor que a gente queira determinar ele empiricamente mesmo, no ajustamento, né? Então o KR é um parâmetro aqui. Tanto a distância UTM
por exemplo, medida com GNSS, quanto a distância horizontal, por exemplo, medida com estação total, ou até mesmo trena, seriam observações, né? Então, nessa situação, nós não poderíamos aplicar o modelo dos correlatos. Por que não? Porque a gente tem um parâmetro aqui. Não teria como a gente fazer uma equação de condição somente em função das observações. E também não poderíamos aplicar o paramétrico. Por que não? Porque a gente tem em uma equação duas observações, né? E a gente não conseguiria remover uma delas, a menos que a gente fizesse uma suposição que uma delas é constante, né? Então a gente transforma ou a distância horizontal ou a distância UTM não mais em observação, mas em uma constante, uma injunção. Aí a gente poderia aplicar o paramétrico. Mas vamos supor que não, eu quero tratar as duas como observações, ou seja, eu quero ajustar ambas, né? Eu quero que ambas apresentem resíduos, eu não quero que nenhuma aqui seja constante, seja uma junção. Mas eu também quero achar o KR, quero achar o parâmetro. Então aqui eu tenho que cair nesse caso generalizado, né? Eu tenho que trabalhar com um combinado, porque eu não consigo nem fazer equações de condição só para as observações, correlatos, e também não conseguiria, nesse caso, né, expressar uma equação só em função de uma observação. Nesse caso eu tenho duas observações na equação, então eu não conseguiria aplicar o paramétrico também. Então nesse caso a gente vai aplicar o modelo combinado. Então o modelo combinado, a ideia é a seguinte: a gente vai tratar novamente com equações de condição, só que agora elas vão envolver tanto as observações quanto os parâmetros ajustados. Então serão equações de condição desse tipo, né? F de x, y, chapéu tem que ser zero. Então, tanto os parâmetros ajustados quanto as observações ajustadas, né, tem que satisfazer essa condição, essa equação de condição. Nesse caso, a gente poderia fazer, por exemplo, né, a gente pode, tanto faz, jogar um ou outro para o outro lado da equação, né? Então, o meu fator KR ajustado vezes a minha distância horizontal ajustada menos a minha distância UTM ajustada tem que dar zero. Aqui seria a minha equação de condição no modelo combinado para esse caso. Então, esse é o modelo geral do ajustamento de observações pelos mínimos quadrados, né? Modelo combinado. F de x, y, chapéu tem que ser zero. Como é que a gente resolveria? Um caso geral, essas equações podem ser não lineares, né? Seja em relação às observações, seja em relação aos parâmetros. Aqui ela é linear, né? Em relação às observações e em relação ao parâmetro. Tem um produto aqui, né, que iria tirar a linearidade, mas esse produto é entre um parâmetro e uma observação. Então a linearidade em relação aos parâmetros ou em relação às observações é mantida, né? Que não poderia ter produto entre parâmetros ou produto entre observações. Então nesse caso é um caso linear, mas em um caso geral a gente poderia trabalhar com equações não lineares, seja em relação às observações, seja em relação aos parâmetros. Então a gente teria que fazer a linearização por Taylor, né, novamente, como a gente fez no paramétrico e como a gente fez nos correlatos. Bom, nesse caso, se a gente fizesse uma linearização por Taylor, né, como é que ficaria? Então a gente teria o seguinte: eu vou aproximar a função das observações dos parâmetros ajustados como uma função em um ponto inicial. Quem vai ser o meu ponto inicial? Vai ser os parâmetros iniciais x0 e o vetor das observações originais y, que é o que eu tenho, né? Mais as derivadas desse sistema de equações em relação às observações ajustadas, né, aplicadas tanto nas observações originais que eu tenho, quanto nos parâmetros iniciais, se houver aqui nas equações, né? E aqui é o chute inicial mais o que o que eu quero menos o que eu tenho, né? Então aqui é as observações ajustadas, que é o que eu quero, menos as observações originais, que é o que eu tenho. E da mesma forma, né, agora eu tenho que derivar também em relação aos parâmetros ajustados, e aplicar essas derivadas nas observações ajustadas e nos parâmetros iniciais. E aí também, os parâmetros ajustados, que é o que eu quero, menos os parâmetros iniciais, o vetor x0, que é o que eu tenho. Isso tem que ser igual a zero, porque são equações de condição desse tipo, né? F de x, y, chapéu tem que ser igual a zero. Então essa é a minha aproximação por série de Taylor, né, do modelo combinado. Então novamente a gente pode agora
dar nome aos bois aqui, né, transformar esses termos aqui em vetores e matrizes para poder encontrar a solução do modelo combinado. Então, nesse caso, a gente pode chamar, por exemplo, né, então, quem que é o f de x0, y? Então, no nosso conjunto de equações, nós vamos atribuir os parâmetros iniciais e as distâncias, as observações originais, né. Nesse exemplo, né, para a gente ver o erro de fechamento, a gente iria entrar com o valor inicial para o parâmetro KR, poderia até mesmo ser o vetor nulo, né, por ser um modelo linear, o valor da distância horizontal medida e o valor da distância UTM medida. Né. Jogar aqui na equação não ia dar zero, né, porque não houve ajustamento ainda, ia haver os erros de observação que iam resultar na inconsistência aqui dessa equação de condição, nesse erro de fechamento. Então, f de x0y é o nosso vetor erro de fechamento novamente, né? Wzinho minúsculo de dimensão R por 1, onde R é o meu número de equações de condição. Já as derivadas das equações em relação às observações, né, a gente já viu para os correlatos que isso aqui a gente pode chamar da nossa matriz B. Enquanto a gente já viu no paramétrico, né, as nossas derivadas em relação aos parâmetros, nós podemos chamar da nossa matriz A. A matriz B, então, vai ter dimensão R por N, R equações de condição por N observações, e a matriz A vai ter dimensão R por U, né? R equações de condição por U parâmetros, né? Então, a gente segue a mesma anotação dos anteriores, né? U parâmetros incógnitos, N observações e R equações de condição. Quem que é o y chapéu menos o y menos o y mesmo? É o vetor dos resíduos, né? O ajustado menos o original é o resíduo. E quem é x menos x0, x chapéu menos x0, é o nosso vetor de correção aos parâmetros iniciais x0, né? O dx. Então, se a gente jogar isso na nossa linearização por Taylor, vai resultar em, a gente pode chamar agora então de BV mais A dx mais W minúsculo tem que ser zero. Tem que ser o vetor nulo de dimensão R por 1. R equações de condição. Quantas equações de condição tem que formular? Aí aqui a regrinha é a seguinte, ó, o meu número de observações tem que ser maior que os graus de liberdade do sistema, ou seja, o número de equações de condição menos o número de parâmetros, né? Então, se eu tiver mais observações do que a redundância do sistema, os graus de liberdade, o número de equações menos o número de parâmetros, eu posso aplicar o modelo combinado. Bom, temos então a nossa equação linearizada. A gente tem três incógnitas aqui, né? A gente tem o vetor dos resíduos de dimensão n por 1, a gente tem o vetor de correção aos parâmetros iniciais, dx, de dimensão u por 1, e a gente... Não, duas incógnitas, desculpa. O vetor de fechamento é conhecido. Bom, temos duas incógnitas e temos apenas uma equação. A gente não teria condições de resolver. Só que a gente também sabe que o vetor dos resíduos transposto vezes a matriz peso, o Wzão, vezes o vetor dos resíduos, tem que resultar em um mínimo. É o critério dos mínimos quadrados, minimizar a soma ponderada do quadrado dos resíduos. Bom, então a gente vai, analogamente ao caso dos correlatos, né, a gente tem uma função que a gente quer minimizar, em função dos resíduos, mas nós também temos uma equação de condição a ser satisfeita, né, tanto em função dos resíduos quanto do vetor de correção aos parâmetros iniciais. Então aqui a gente tem que resolver pela técnica lagrangiana, né? Então aqui a gente vai definir uma nova função φ, que vai ser a função dos resíduos, do vetor de correção aos parâmetros iniciais e do vetor dos correlatos de novo, né? Então vai ter que entrar aqui os correlatos ou multiplicadores de Lagrange. E essa função vai ser a função que eu quero minimizar, V transposto Wzão V, menos 2K transposto
onde K é o vetor dos correlatos, né, de dimensão R por 1, vezes a nossa equação de condição ali, né? BV mais A dx mais W. Essa é a minha nova função, função lagrangiana. Análogo ao caso dos correlatos, né? Dá para revisar lá. O 2 a gente pode colocar também porque ele não... Se essa condição é igual a zero, né? Então 2 vezes essa condição também é igual a zero. Então a gente pode colocar o 2 aqui sem problema nenhum, vai facilitar o nosso cálculo, né? O problema é que a gente adicionou uma nova incógnita aqui, que é o vetor dos correlatos K, né? De dimensão R por 1. Então agora a gente tem uma função de 3 incógnitas, né? O vetor dos resíduos V, o vetor de correção aos parâmetros iniciais dx e o vetor dos correlatos multiplicadores de Lagrange K. Analogamente aos correlatos, né? Então eu quero minimizar essa função, eu vou derivar igualar a zero em relação a cada uma das variáveis, né? Nesse caso em relação a cada um desses 3 vetores. Bom, vamos... Como é que ficaria, então, em relação aos resíduos? Então, derivada da minha função φ em relação ao vetor dos resíduos. V transposto WV é como se tivesse o V ao quadrado ali, né? Então, WV ao quadrado. Derivando, ficaria simplesmente WV. Então, como se fosse o V ao quadrado, ficaria 2V, né? Com o 2 aqui. 2WV. Menos. Agora a gente tem um V aqui dentro também, né? BV. Então, derivando, o V ficaria 1, ficaria simplesmente o B. Né? Só que tem o K transposto multiplicando ali, né? O menos 2K transposto. Então, aqui fica menos 2. Aí agora a gente tem que alterar a dimensão aqui, né? Para ficar compatível. B transposto K. O resto dos termos não contém o vetor dos resíduos, né? Então isso tem que ser igual a zero. Qual que é a minha dimensão aqui? N por N, N por 1, N por 1. Né? N por R, R por 1, N por 1 também. Então essas derivadas têm que dar o vetor nulo. Em dimensão 0 por 1. N por 1, desculpa. Agora a gente já pode, né? Análogo aos casos anteriores, a gente pode cortar os dois ali como se estivesse passando para o outro lado. Então, WV menos B transposto K tem que ser zero. O vetor nulo, N por 1. Já para os parâmetros, vamos lá. Derivada da função φ em relação ao vetor de correção aos parâmetros, né, dx. Dx não aparece aqui, zero. Aqui ele aparece com o A dx, né, então derivando como se ficasse apenas o A. Só que também tem novamente o vetor dos correlatos K transposto ali. Né? Então, de novo, né, quando a gente derivar aqui, ficaria como se fosse 1, só que a gente tem que alterar aqui, passar o A transposto K tem que ser igual a zero. Menos 2, né? Só que esse menos 2 eu também já vou passar para o outro lado ali e não vai afetar. Né? Então, A transposto K tem que ser igual a zero. Qual a dimensão aqui? O A é R por U, então nesse caso o transposto fica U por R. Né? Correlatos R por 1. Então isso aqui tem que ser o vetor nulo de dimensão U por 1. É como se fosse a derivada em relação a todas as componentes, né? Do vetor dx tem que ser zero. Assim como aqui seria a derivada em relação a todas as componentes do vetor dos resíduos V tem que ser zero. E por fim, a derivada da nossa função lagrangiana φ em relação aos correlatos K. Aí nesse caso, o K transposto, a derivada ficaria 1, né? Então é como se menos 2, BV mais A dx mais W tem que ser zero. Então também já vou ignorar o menos 2, né? E passaria ali para o outro lado, enfim. A gente tem que simplesmente ali a nossa equação de condição tem que ser satisfeita, né? BV mais A dx mais W tem que ser zero. Aqui, dimensão R por 1. Né? Vetores correlatos, dimensão R. Então essas 3 equações de condição devem ser satisfeitas simultaneamente. Né? WV menos B transposto K, zero. A transposto K, zero. E
BV mais A dx mais W, 0. Então, a gente tem 3 equações a 3 incógnitas. Né? Ó, quem são nossas incógnitas? O vetor V, o vetor dos correlatos K e o vetor de correção, os parâmetros iniciais dx. Né? E a gente tem 3 equações. Né? Uma de dimensão n por 1, outra de dimensão u por 1 e uma de dimensão n por 1. Então, a gente tem n mais u mais r equações, né? Ó, n mais u mais r equações, a n mais u mais r incógnitas, né? O vetor dos resíduos, n, vetor de correção dos parâmetros iniciais, dx, u, e vetor dos correlatos, multiplicadores de Lagrange, k. Então a gente tem um sistema de n mais u mais r equações a n mais u mais r incógnitas. Solução única e exata. Basta a gente agrupar em um único sistema de equações matricial. Eu só vou rapidinho se continuar gravando. Bom, então a gente pode agrupar agora tudo isso em um único sistema matricial, né? Pode até fazer aqui embaixo. Deixa eu fazer uma divisória aqui. Então a gente vai ter uma grande matriz aqui, né? E ela vai multiplicar o nosso vetor de incógnitas. Quem são nossos vetores de incógnitas? Né? São o vetor dos resíduos, V, o vetor de correção dos parâmetros iniciais, dx, e o vetor dos multiplicadores de Lagrange, correlatos K. Temos um termo constante aqui nas equações, né? Que é o W. Então a gente tem que adicionar ainda aqui, ele vai aparecer na última equação só, né? Então 0, 0 e o vetor erro de fechamento Wzinho minúsculo. Isso tem que ser igual ao vetor nulo, né? 0, 0, 0. Que é agrupar, seria agrupando as 3 equações aqui. E aqui a gente tem que achar os coeficientes agora de cada um deles em cada uma das equações, né? Primeira equação, WV menos B transposto K tem que ser 0. Então, o coeficiente do vetor dos resíduos, V, é a matriz peso Wzão. O coeficiente do vetor dos parâmetros dx, ele não aparece na primeira equação, é 0. Coeficiente do vetor dos correlatos K, matriz B transposta, com sinal trocado, né? Então, menos a matriz B transposta. Segunda equação de condição, A transposto K igual a 0. Não confundir com as equações de condição originais, né? Aqui eu digo equação de condição porque tem que dar 0, né? O termo correto seria a equação relativa à derivada da função φ em relação ao vetor de correção aos parâmetros iniciais dx. Então, segunda equação, né? A transposto K igual a 0. Então, não tem nem o vetor dos resíduos, nem o vetor de correção dx. Só tem o vetor dos correlatos K. Então, a gente vai ter aqui, para os dois primeiros termos, 0 e 0. E para o vetor dos correlatos K, A transposto. E por fim, BV mais A dx mais W igual a 0. Então, coeficiente do vetor dos resíduos aqui, B. Coeficiente do vetor de correção dos parâmetros iniciais dx, A, a matriz A. E coeficiente em relação aos multiplicadores de Lagrange, vetor dos correlatos K, ele não aparece nessa equação, 0. Então esse é o nosso novo sistema matricial. Aqui a matriz resultante vai ter dimensão n mais u mais r por n mais u mais r. Aqui é o vetor n mais u mais r por 1. Aqui tem que ser compatível também, né? N mais u mais r por 1. N mais u mais r por 1. E aqui o vetor nulo, mas com a mesma dimensão. N mais u mais r por 1. Bom, como se fossem 3 equações matriciais a 3 incógnitas matriciais, né? 3 vetores. É o nosso sistema aqui de hipermatrizes, né? Onde cada elemento aqui é um vetor ou uma matriz. Então, nossa solução, bom, a gente pode passar esse camarada para o outro lado e passar essa matriz invertendo. E aí a gente chegaria à solução geral aqui, né? A gente pode até fazer. Então, a gente teria aqui, dá até para aproveitar aqui, mais ou menos aqui. Então, nossa solução geral aqui, vetor dos resíduos, vetor de correção aos parâmetros iniciais e vetor dos correlatos, multiplicadores de Lagrange,
seria igual a 1 menos, que eu iria passar esse vetor para o outro lado, né, que são negativo, o vetor, né, vamos botar ele aqui, então 0, 0 e Wzinho minúsculo, né, o vetor erro de fechamento, e agora essa matriz toda ia passar invertendo. Então menos essa matriz inversa, na menos 1. Então, Wzão, 0 menos B transposto, 0, 0, A transposto e Bzão, Azão e 0. Teríamos ali a nossa solução para o sistema de equações, né? Qual o problema dessa solução geral? É inverter essa matriz, essa super ou hipermatriz, né? Então, para problemas reais, onde a dimensão pode ser bastante elevada, tanto em observações N, quanto em equações de condução R, quanto em número de parâmetros U, né, pode ser que a gente tenha problemas nessa inversão aqui, né, problemas no cálculo numérico dela. Então, a gente vai adotar uma outra estratégia, que nem nos correlatos, né? A gente vai trabalhar, a gente tem 3 equações a 3 incógnitas, então a gente pode ir isolando e descobrindo uma a uma. Então, dessa solução geral, a gente vai ver como obter um processo mais passo a passo, né? Primeiro obter um vetor, depois o outro, né? um em função do outro, evitando a inversão dessa hipermatriz. Bom, pessoal, então continuando aqui a dedução do modelo pelo combinado, né? Estamos aqui repetindo as nossas 3 equações, né, obtidas lá pelas derivadas, que a gente tem que obedecer. Então, WV menos B transposto K tem que dar 0, BV mais A dx mais Wzinho tem que dar 0, e A transposto K tem que dar 0. Então, 3 equações, 3 incógnitas, né? V, K e dx. Então, a gente pode ir isolando um em função do outro e obtendo depois um em função do outro. Então, por exemplo, na primeira equação, né, se a gente isolar em relação ao vetor dos resíduos, né, então, menos B transposto K para o outro lado, B transposto K. A matriz peso Wzão passa invertendo, W na menos 1. Então, vetor dos resíduos, W na menos 1, B transposto K. Primeira relação que a gente pode obter. Aí, se a gente jogar agora aqui, em BV mais A dx mais Wzinho, então, onde tem o V, a gente vai jogar W na menos 1, B transposto K. Então, vai resultar em B, W na menos 1, B transposto K, mais A dx, mais Wzinho minúsculo, tem que ser igual a 0. B, Wzão na menos 1, B transposto, a gente pode chamar da matriz M, né? Análogo lá aos correlatos. Então, a matriz M vezes o vetor dos correlatos, multiplicador de Lagrange K. Agora, a gente pode jogar esses termos para o outro lado, né? Vai ser igual a menos A dx mais Wzinho minúsculo. Né? Então, a gente jogou para o outro lado. E agora, a gente passa com a matriz M invertendo. Então, o vetor dos correlatos, o multiplicador de Lagrange, menos a matriz M na menos 1, que multiplica A dx mais Wzinho. Agora a gente joga aqui, né? A transposto K tem que ser 0. Então a gente já achou a função para o vetor dos correlatos, multiplicadores de Lagrange. Agora a gente joga ali na última equação. Então vai ficar A transposto. E aí agora aqui no K a gente joga toda essa relação, né? Menos M na menos 1, A dx mais Wzinho. Isso tem que ser igual a 0. Bom, agora a gente só tem uma incógnita, né? Só o dx, só o vetor de correção aos parâmetros iniciais dx. Né? A gente conseguiu isolar aqui, né? Não tem mais nem multiplicadores de Lagrange, ou correlatos K, nem resíduos V. Então, fazendo esse produto, né? O menos aqui a gente pode tirar, né? Menos AT M na menos 1 A dx. O menos está multiplicando, então ficaria ali também menos AT M na menos 1, Wzinho tem que ser igual a 0. Bom, aí a gente pode jogar esse aqui para o outro lado. Então fica menos AT M na menos 1 A dx tem que ser igual, o menos desse lado passa para o outro lado positivo, né? AT M na menos 1
Wzinho, vetor de fechamento. Agora essa matriz passaria invertendo, né, junto com o sinal ali, né, e a gente conseguiria finalmente isolar o vetor de correção aos parâmetros iniciais. Então a gente teria aqui o dx, chapéu, vale menos AT MA, M na menos 1, né, na menos 1, AT M na menos 1, Wzinho. Então a gente finalmente consegue resolver uma das três incógnitas, né? O vetor de correção aos parâmetros iniciais menos a inversa de A transposto M na menos 1 A vezes A transposto M na menos 1 W minúsculo, vetor de fechamento Wzinho. Solução geral, né? Válida para qualquer problema, né? Basta a gente definir a matriz A, a matriz M, que vem em função da W e da peso, da B e da peso, né? Wzão, e o vetor de fechamento W minúsculo, né? Então, solução geral. Tendo o vetor de correção aos parâmetros iniciais, a gente obtém os parâmetros ajustados, né? x0 mais dx. Meu chute inicial mais a minha correção ao chute inicial. Vetor das observações dos parâmetros ajustados. E também, ó, como a gente tem, tendo o vetor de correção dx, a gente obtém os multiplicadores de Lagrange, né? Então, vetores correlatos são multiplicadores de Lagrange menos m na menos 1, matriz A dx mais Wzinho, né? Então, achando o vetor de correção dos parâmetros iniciais, a gente consegue achar o vetor dos correlatos também. E tendo o vetor dos correlatos, aí a gente consegue achar o vetor dos resíduos, né? Então, W na menos 1, B transposto K. E tendo o vetor dos resíduos, nós conseguimos achar finalmente as observações ajustadas, né? As observações originais mais o vetor dos resíduos. Então essa é a nossa solução geral, né? A gente poderia expressar primeiro, a gente calcula essa expressão, né? Então o vetor de correção aos parâmetros iniciais dx, menos enfim, todo esse produto matricial. A matriz A a gente conhece, a matriz M a gente conhece, porque ela vem da peso e da AB, conhecidas, e o vetor de fechamento W minúsculo a gente conhece. Então a primeira solução do combinado a ser obtida é essa daqui. Uma vez obtido o vetor de correção aos parâmetros iniciais, a gente obtém o vetor dos parâmetros ajustados, né, somado ao chute inicial, e também obtém o vetor dos correlatos ou multiplicadores de Lagrange, né, jogando nessa outra expressão. Tendo o vetor dos correlatos ou multiplicadores de Lagrange, a gente obtém o vetor dos resíduos. V. Tendo o vetor dos resíduos, a gente obtém o vetor das observações ajustadas, né? Então esse seria o procedimento de cálculo para a solução do modelo combinado de Gauss-Helmholtz em um caso geral, né? Ou seja, válido para qualquer problema, né? Basta ter definido as matrizes corretamente, a matriz A, a matriz B, a matriz peso e o vetor de fechamento W minúsculo. E claro, né, ter o meu chute inicial para os parâmetros x0. E o meu vetor das observações originais y, né? Essa é a solução geral, tá? Daí tem as matrizes de covariância, né? Só que aí, para os parâmetros, é aquele primeiro termo, né? É a matriz A transposta, a M na menos 1, vezes a A, né, na inversa. Para os resíduos, também é uma relação análoga, né? É a MVC das observações originais menos a MVC das observações ajustadas. Eu só não vou apresentar aqui a MVC das observações ajustadas, porque fica uma montanha ali de cálculos e não faria sentido, né? Não faz parte aqui. Vocês vão receber depois por e-mail no material o valor ali da matriz de covariância das observações ajustadas. E claro, isso aqui tem em livros também, né? Claro, o material da disciplina, por exemplo, né? Inclusive com a dedução rigorosa e tudo mais, né? Que é que a gente vai omitir. Mas o combinado, assim como o paramétrico e o correlatos, né? Ele não fornece apenas as estimativas, como as respectivas matrizes de covariância dessas estimativas, né? Bom, então ele é um caso geral, né? Então a gente pode interpretar o modelo combinado como um caso geral do ajustamento por mínimos quadrados, sendo o paramétrico e o correlatos duas particularidades dele. Assim como no correlatos, né, no combinado também ocorre aquela relação bastante interessante, que V transposto Wzão V é igual a menos
o vetor dos correlatos, K transposto, né, vezes o vetor de fechamento W minúsculo. Lembrando que aqui é um escalar, né, 1 por 1, e aqui também é um escalar 1 por 1, só que o vetor dos resíduos tem dimensão n, e os multiplicadores de Lagrange e o vetor de fechamento tem dimensão r. Né? Então não são dimensões compatíveis, mas no escalar aqui fica compatível, né? Fazendo o transposto vezes o vetor, como se fosse a norma. Né? Aí aqui a gente tem um escalar. A soma ponderada ao quadrado dos resíduos é igual ao produto dos correlatos vezes, né, os respectivos erros de fechamento das equações de condição. Se a gente for pensar na W como identidade, né, a gente chega nessa relação interessante. Ó. Então, a soma do quadrado dos resíduos, né, é a soma ali, né, do produto de cada multiplicador de Lagrange pela respectiva equação de condição. Então, os multiplicadores de Lagrange ou correlatos, eles fazem essa relação, né, entre os resíduos do ajustamento, né, o vetor V, com o que eu obtenho antes do ajustamento, que é o vetor erro de fechamento Wzinho. Né. A gente poderia pensar, a grosso modo, por exemplo, né, se a gente tem multiplicadores de Lagrange muito elevados, né, então nossos erros de fechamento são baixos, né, porque esse produto tem que ser igual a esse produto. Ou de outra forma, né, se os multiplicadores de Lagrange são baixos, né, então significa que a gente tem erros de fechamento elevados, né, porque esse produto é igual a esse produto, né, matricial. Então uma relação interessante aí, um significado, né, para os correlatos ou multiplicadores de Lagrange. Deixa eu só conferir se está gravando ainda também. Bom, e tanto os correlatos quanto o modelo paramétrico são casos particulares desse modelo geral combinado. Né? A gente pode até ver isso claramente aqui. Ó. Vamos lembrar a nossa equação geral do combinado. BV mais A dx mais W tem que ser zero. Bom, nos correlatos nós não temos parâmetros. Então essa matriz A vezes esse vetor de correção aos parâmetros iniciais de x, né, vai ser um produto matricial nulo aqui. Se isso é zero, recai em BV mais W igual a zero. Só que isso é exatamente os correlatos linearizados. Então, se vocês forem verificar na aula anterior, recai exatamente na linearização dos correlatos. Né? Então, ou seja, quando a gente ignora os parâmetros no ajustamento combinado, a gente recai na solução dos correlatos. Né? E agora o modelo paramétrico. Então vamos de novo aqui, né? Deixa eu trazer para cá. Então a gente tem, ó, voltando ao caso geral, né, do combinado, BV mais A dx mais W igual a zero. Bom, no paramétrico a gente poderia pensar o seguinte, né? Vamos relembrar o paramétrico, né? Y ajustado é função de x ajustado. Então a gente poderia pensar da seguinte forma, bom, vamos jogar esse y para o outro lado. Né? Então a gente teria aqui f de x ajustado menos y ajustado tem que ser igual a zero. Aqui a gente tem o modelo análogo para o combinado. Né? Lembrando, né, no combinado a gente tem que f de x, y chapéu tem que ser zero. Né? Então, o paramétrico, se a gente quer derivar ele do combinado, primeiro a gente tem que partir dessa solução geral do combinado, que é bastante simples, né, no paramétrico. Não, a gente simplesmente passa o vetor das observações y para o outro lado igual a zero. Pronto. Isso aqui é uma equação desse tipo. Né? Então, beleza, f de x, y chapéu, né? Então a nossa função dos parâmetros e observações ajustadas tem que ser zero. Bom, só que aí nesse caso, vamos pensar o seguinte, ó. Menos y chapéu tem que ser zero. Então, nesse caso, a nossa matriz B, ela vale menos a matriz identidade. Porque agora cada observação só está contida em uma equação. Né? Então, a gente está menos o vetor y. Então, a nossa derivada aqui, as taxas de variação dessas equações de condição em relação às observações, vai resultar em menos uma matriz identidade. Onde, nesse caso, né, particular, R igual a N. O número de equações de condição é igual ao número de observações. Né? Na prática, eu ia montar as equações do paramétrico
as n equações do paramétrico, as n equações de observação, jogar o vetor das observações para o outro lado igual a zero. Né? Então, n igual a r. Posso fazer isso? Posso, porque se eu for lembrar, ó, n tem que ser maior do que r menos u. Se r igual a n, bom, essa igualdade, essa condição é satisfeita. Então, sim, posso fazer isso. Bom, menos a identidade. Então, vamos ver o que acontece lá em cima. Então, vou ter que menos a matriz identidade vezes o vetor dos resíduos, mais a matriz A dx, mais w, tem que ser zero. Aí agora eu posso jogar, né, essa identidade, na prática ela não está fazendo nada. Né? Se eu multiplico um vetor por uma matriz identidade, é como se estivesse multiplicando por 1. Então, menos v, eu jogo para o outro lado, eu vou ter que o vetor dos resíduos é igual a dx mais w. W minúsculo, mais meu vetorzinho erro de fechamento. Bom, a dx, ok, né? Matriz das derivadas A, vetor de quais são os parâmetros iniciais dx. Vamos ver o w agora nesse caso. Se a gente for lembrar, quem que é o nosso w? O w é a f de x0 e y. Né? Então, eu vou aplicar o meu vetor dos parâmetros iniciais x0 e o meu vetor das observações y no meu sistema de equações. Né? Bom, meu sistema de equações é desse tipo. Então, o meu w ficaria uma f de x0 menos y chapéu. Não tem y chapéu, vou substituir pelo vetor das observações. Menos meu vetor das observações originais, y. Bom, posso chamar então esse meu vetor de fechamento wzinho de y0 menos y. Quem é o y0 é o f de x0, lembrando lá do modelo paramétrico. Né? Então, o meu vetor erro de fechamento é igual a menos o vetor L do modelo paramétrico. Por quê? Porque o vetor L no modelo paramétrico é y menos y0. Aqui vai y0 menos y, então a gente tem que trocar o sinal. Né? Então, w igual a menos L. Vamos jogar no nosso sistema aqui. Então, os resíduos ajustados vale a dx mais w, ou seja, menos L. Opa! Esse é o modelo linearizado do paramétrico, se vocês forem revisar a aula do paramétrico. Então, a gente conseguiu provar aqui que tanto os correlatos quanto o modelo paramétrico são particularidades, são casos particulares, né? Casos especiais do modelo geral do ajustamento pelo combinado. Então, esses são os três métodos que a gente vai ver na disciplina, né? Paramétrico, correlatos e combinado. A gente já fez discussões, né, em relação a paramétrico versus correlatos na aula anterior. E depois a gente vai ver exemplos aqui agora do modelo combinado, e aí a gente comenta mais, né, sobre essas particularidades, né, de quando usar o combinado, por que usar, enfim, possíveis vantagens ou desvantagens, né, em relação aos demais métodos de ajustamento.